Como você sentiria, né, qual seria também a sua reação se você deparasse com uma imagem onde um grupo de pessoas comemorando a morte de pessoas da sua própria família? Como é que seria a sua reação em relação ao assistir um vídeo semelhante a isso? Pessoas comemorando a morte dos seus entes queridos. Nós não estávamos do lado do Hamas, simplesmente. Nós não éramos 100% Hamas. Nós éramos 1000% Hamas. Você precisa falar de política. Há 2 anos atrás, para ser mais preciso, dia 7 de outubro do ano de 2023, sábado, Israel é invadido por um grupo terrorista que adentrou as casas de famílias, causando o maior terror, estrupando, decapitando, sequestrando, mutilando as pessoas por onde eles encontravam. E de lá para cá, né, a gente sabe que a guerra se instalou. Israel, para defender o seu povo, para defender o seu território e principalmente a sua existência, foi para a guerra contra todos esses grupos terroristas que tocavam terror por onde passavam. A gente sabe também que até então, nesse ano de 2025, a guerra continua. Uma luz no fim do túnel apareceu com a participação do governo norte-americano, Donald Trump, em relação ao acordo de paz entre esses dois países. Essa luz no fim do túnel está crescendo cada vez mais e tudo indica que a gente vai chegar nesse desfecho com um final, entre aspas, feliz, onde a guerra vai dar uma parada, os conflitos vão de fato cessar, consequentemente os familiares, né, israelenses vai poder rever os reféns que estava sob o controle desse grupo terrorista e, consequentemente, vai ter oportunidade de enterrar, porque alguns já se encontram mortos. Mas o que eu quero compartilhar aqui com vocês, que tem a ver com esse assunto inicial, é um alerta e volto a repetir o comentário que eu fiz inicialmente. É necessário que você fale sobre política, que você procure informações sobre política, que você estuda um pouco sobre política. Não necessariamente para se tornar um político, mas para vocês entender que esses mesmos grupos terroristas que a gente vê espalhados no mundo afora, eles estão também infiltrados de alguma forma aqui no nosso país. E por que eu estou falando tudo isso? É o cerne, a gente chegou ao ponto central desse vídeo, que é o que eu vou compartilhar com vocês. Na minha visão, né, cenas de terror, mas não tem nada de sangue, não tem nada de tiro, não tem nada disso. Mas é terror porque tem pessoas que comemoraram todo aquele ataque, todo aquele sofrimento, né, que o grupo terrorista Hamas fez. Fica com o vídeo, no final do vídeo tem uma mensagem também bastante importante, que eu acredito que vai fazer você pensar, né? Então, no final também peço que você compartilhe, que você deixe seu comentário, se faz ou não faz sentido o que esse vídeo que a gente vai ver a partir de agora traz pra gente como mensagem. Um abraço. Dos ataques contra israelenses em 7 de outubro de 2023, completou 2 anos agora. Esse senhor aí, Rui Pimenta, presidente do PCO, organizou esse evento em comemoração ao massacre, à morte de 1.300 israelenses e ao sequestro de 251 israelenses naquele dia 7 de outubro de 2023. Preparem-se, vamos ver. Nós não estávamos do lado do Hamas, simplesmente. Nós não éramos 100% Hamas. Nós éramos 1000% Hamas. Como esse vídeo é ao vivo, a gente não pode controlar o que é falado aqui, então a gente não tem como controlar tudo que os oradores falam. Inclusive, aproveito já para agradecer a POS, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos a essa nossa atividade, que celebra 2 anos de um dia glorioso da história, dos mais espetaculares, né, das nossas vidas, de todas as vidas, de toda a vida dos povos oprimidos, de todo o século XXI, que é a espetacular Operação Dilúvio de Al-Aqsa, quando os bravos e heróicos palestinos adentraram nas terras ocupadas, invadidas pelos sionistas e mostraram que é possível e que Israel vai ser derrotado. Eu sou diretor da POESP, em nome da Corrente Sindical Causa Operária, de Educadores em Luta, dizer que esse é um espaço democrático e assim tem que ser. Nosso Congresso Sindical aprovou dias atrás o apoio à luta do povo palestino, e apoiar a luta do povo palestino é apoiar efetivamente aqueles que resistem de armas na mão. Idiotas continuam ainda repetindo que os palestinos estupraram mulheres, mataram crianças, decapitaram crianças. Apesar de tantas histórias agora e tantos inquéritos que não acharam nenhuma criança, não existe um nome de uma criança que foi decapitada ou foi assassinada, ou uma mulher que foi estuprada. Além disso ainda, depois de 2 anos, a gente acha alguém idiota ou estúpido repetindo isso. Dá um nome deles. Assim como o mundo se uniu contra o regime de Hitler, contra o apartheid da África do Sul, o mundo precisa se unir contra o regime sionista, que hoje comete crimes de guerra, crimes contra a humanidade que ultrapassam muitas vezes do que Hitler. Porque a única forma, o único método
de combater e colocar fim à opressão nacional, ao genocídio que está sendo promovido pelo Estado sionista, é com a insurreição armada do povo palestino. Queria recordar que quando, no sábado, dia 7 de outubro de 2023, eu acordei e fui ver a imprensa e vi o ataque que o Hamas fez contra as bases militares israelenses que cercam Gaza, tive um momento de alegria que só foi comparável na minha vida política ao momento que eu vi as tropas do Vietnã do Sul entrarem em Saigon, expulsando os norte-americanos de lá. Não tem como defender a Palestina, não tem como lutar pela libertação da Palestina do rio ao mar sem defender a resistência armada palestina, em especial os combatentes gloriosos do Hamas, que transformaram Gaza e a faixa de Gaza em uma nova Stalingrado. E o Estado terrorista e sionista de Israel sofreu uma derrota moral incalculável. Principalmente, é fruto e resultado da resistência armada e dos combatentes gloriosos do Hamas, a quem eu quero que vocês... Um recado para a CONIB, um recado para a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, para a Federação Israelita do Estado de São Paulo. Vamos para a casa do cara! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Viva o comandante Sinuar, líder da operação de Luca! Viva todos os combatentes do Hamas! Nós estamos aqui em sua memória! Que o seu espírito nos guie e nos conduza ao triunfo! A destruição do imperialismo! A destruição do Estado terrorista e sionista de Israel! E você não tem... Vou falar o quê? Não tem o que falar. E você não tem... abriria assim, um inquérito agora no Brasil. Se algum grupo falasse assim, no Brasil, tá? Viva o Pinochet. Viva o Pinochet. Glorioso dia que o Pinochet jogou não sei quem comunista do helicóptero. Era inquérito na hora. Inquérito. O cara falou de insurreição armada. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Não tem ação jurídica. Não tem midiática. A imprensa deixou isso aí batido. Você, né, que tá recebendo esse corte aqui agora, desse vídeo que nós estamos comentando, você mesmo, que não gosta de política, assiste Big Brother, quer ver futebol, não gosta de falar com seu amigo no grupo de WhatsApp, aquele teu grupinho lá de futsal, né, que você não gosta de falar de política, você é um idiota. Você é um imbecil. Porque a mídia inteira está escondendo isso que nós acabamos de mostrar de você, e você acha que isso não vai chegar na sua casa. Isso foi São Paulo. Os grupos de narcotraficantes do Rio de Janeiro já estão sendo treinados por grupos terroristas. A troca de estratégia e tática. E você está achando que não tem que debater política. Você está achando que o Eduardo Bolsonaro não fala direito. Ou o Jair Bolsonaro não é um homem que se comporta como presidente. Olha o que o Lula está fazendo. Repense, porque a sua idiotice derrama sangue.